Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vou me representar de novo aqui. Meu nome é Vanessa, eu sou, digamos assim, uma trans um pouco madura para algumas pessoas e eu não estou muito limitada nesse conceito novo aí de que as pessoas estão voltadas nessa parte que a vida tem que ser vencida conforme o fogo vai pegando e a gente vai jogando gasolina em cima, né? Porque fogo a gente se apaga com água. Bom, vamos lá. Eu tô aqui fazendo esse vídeo porque eu tô começando a prestar atenção um pouquinho em algumas coisas de como a gente se passa e nem sempre, né, turma? Eu não estou dizendo para vocês que na vida tem amigos ou inimigos, mas a gente tem que compreender o seguinte, que na nossa existência, os próprios amigos que a gente tem já nos testam para ver como é que está o nosso nível de caráter, né? Onde eu quero chegar é que na maioria das vezes a gente vem pensando assim, puxa vida, né? Fulano de tal realmente fez isso comigo. As pessoas não prestam atenção realmente nos detalhes mínimos dos sinais, né, que as pessoas realmente são incompreensíveis. Mas na maioria das coisas que eu vou falar agora aqui para vocês da minha experiência, uma coisa assim que vai ser um pouco difícil de algumas pessoas engolirem, ao mesmo tempo só com o tempo que as coisas vão se tranquilizando e vai ficando mais fácil. Primeiramente, faça a sua parte de exame de aptidão. E como se posiciona justamente como é para ser a humanidade no sentido mais propositivo. Essa semana, eu parabenizei bastante aí a minha amiga, né? Ela tá vindo aí como uma pré-candidata a deputado federal. Eu vou dar apoio total, assim, naquilo que eu puder. Apesar da distância ser muito grande, eu desejo toda a sorte do mundo para você, Bianca. Apesar de eu não ser tão, assim, conhecido aqui na minha cidade também, né? E quando eu falei exatamente sobre a questão de catarse, eu não estava, assim, modificado, porque eu vou falar com muita sinceridade para vocês, eu não tenho muito talho para política, não. Porque hoje em dia o que está acontecendo, turma? Quando você vai para a política, as pessoas não estão pensando muito em propostas, trazer o bem-estar para as pessoas e principalmente uma situação de que toda a população acorde para a vida no sentido de que elas são capazes para poder se movimentar e sustentar a sociedade. Agora a gente está vendo por aí, né? Tá vindo a Copa do Mundo e vão torcer para um, torcer para outro, e a política não deve ser assim, né? Principalmente política partidária, né? Que eles regem o futuro das pessoas, o que se caracteriza a gente, né? No que é positivo. E só que agora tem-se as agendas. Isso é uma das coisas muito preocupantes, porque quando em 2020, eu me lancei, pré-candidata também, isso foi para ser a legisladora aqui da minha cidade, a minha preocupação maior era mobilizar todos os cantos que eram subtraídos aqui da minha cidade, né, e se fazer algo significativo. Voltar às festas de bairro como era sempre antes, né? Só que a gente está numa situação de que essas agendas estão trazendo com que as pessoas fiquem realmente alucinadas, essa luta por direitos, essa situação toda que vem acontecendo aí, né? Não é que isso seja ruim, mas o problema é quando esse tipo de agenda está botando nós contra eles, né? E a gente sabe quem começou a inflamar isso aqui nesse país, né? Pessoas com característica do ódio,
pessoas que têm uma ideia da vida assim muito, digamos assim, cartesiana, muito provinciana, se posicionando de uma maneira da qual talvez não são todas, estou falando poucas pessoas, que foram castradas nas suas questões pessoais e que se não deveria ser conforme ela vê o mundo. Né? A gente vê aí, propositalmente em muitas relações sociais nossas, né? Por exemplo, uma empresa, a associação de que a gente precisa estar num bairro, principalmente quando você, modesta parte, entra dentro de um imóvel e as pessoas começam a querer editar o comportamento das pessoas, sendo que nós pessoas somos imprevisíveis, né? Porque eu sempre falo para todo mundo aqui, o que eu faço daqui para aí é minha responsabilidade, mas o que vem de lá para cá a gente espera de tudo, né? Principalmente o que a gente não quer e não gosta. Agora, por que eu estou falando para vocês que eu não tenho muito talho para política? Porque o que acontece? Eu vou lançar realmente as minhas condições do que eu acho que deveria ser o convívio mínimo de, assim, civilizatório, né? E o que a gente vê por aí? Pessoas atendendo a gente muito mal na farmácia, você entra dentro do supermercado, a gentileza das pessoas também não se dá mais como era antes. As pessoas realmente, cada vez mais, não é que eu seja contra nem seja moralista, mas as pessoas cada vez mais dizendo linguagens estranhas, né? E também outras pessoas que têm um comportamento assim muito, digamos assim, de lançamento das suas próprias emoções ali, né? Palavrões, etc e tal. Não é que eu seja contra isso, né? Mas o que vem acontecendo é o seguinte, é que as distribuições de camadas de convívio social está sendo misturada. Você vê até na própria internet que exatamente esse conteúdo informativo, você vê que tá no WhatsApp, tá aqui, tá em outros lugares, né? E gratuitamente as pessoas vão te ofendendo. E fora aquelas também que querem editar uma linguagem que é realmente uma situação da qual o comportamento não deve ser colocado direcionamente para todos, se quiser. Eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, hoje mesmo eu estava fazendo uma abordagem com uma pessoa que estava realmente assim, aparelhando algumas coisas no supermercado, colocando assim os detergentes, aí eu falei que eu estava sentindo falta do IP, mas depois que eu acordei um pouquinho ali, que eu lembrei da situação que estava acontecendo, né? Que o detergente foi proibido, que encontrou um reagente químico que é alérgico a algumas pessoas, né? Não todas, mas aí eu estava falando com a pessoa que eu já estava um pouco de saco cheio desse mundo aí, que as pessoas estão realmente cerceando todo mundo, né? E não está se fazendo algo assim que pudesse ter uma situação que é muito difícil eu falar desse jeito, porque quando eu cresci, na minha época, assim, eu sou da geração X, eu vou falar bem abertamente para vocês aqui, todas as coisas que passavam, principalmente, não tinha essa questão de cerceamento de idade ou coisa do tipo, não, só para algumas coisas, poucas coisas, né? Eu cheguei a pegar metade um pouquinho lá do finalzinho, lá, 1985 da ditadura, né? Eu devia ter uns 7 anos mais ou menos na época, né? E eu me lembro que tinha-se uns jornais muito, digamos assim, peculiares, né? Que para vender bastante eles colocavam uma notícia bem chocante na sua frente ali, né? A vida é como ela é. Coisas da qual eu já peguei essencialmente. E para mim, não é que eu estou dizendo que você vê uma coisa inesperada do sentido grotesco seja uma coisa normal. Mas a questão sarcástica do que a gente realmente se posiciona como sociedade hoje, eu não estou vendo, né?
as pessoas não riem mais, não tem situações da qual o comportamento seja direcionado para uma questão voltada para um pensamento, né? E não se traz soluções, só traz cerceamento e não traz uma liberdade criativa para que a gente possa se fazer algo incrementador, até como talvez um lado propositivo de sociedade, onde a gente possa talvez se movimentar aqui nessa dimensão que nós evidenciamos e moramos, né? Bom, falando modesta parte da minha situação assim, que as pessoas dizem condições, né? Eu tive uma conversa com a minha amiga. Ela estava falando sobre questão assim, de que ela estava achando que eu não ia no templo porque era por causa da minha condição. Não, é coisa muito mais grave, porque quando você pega a psicosfera de hoje, as pessoas elas estão direcionadas exatamente para aquilo que elas estão pautando. É aquilo exatamente do que elas aprendem em algum lugar. E realmente é uma coisa assim que eu tenho que levar um tempo a mim comigo mesmo, né, para se poder conviver com isso. A gente precisa sempre ter um respirar para isso tudo. É isso que eu realmente tenho como consciência principal. Agora, eu responder pelas pessoas, isso é uma coisa muito difícil, né? Porque eu vivi algumas gerações aí para que eu possa falar para vocês o que eu já passei. Existiam épocas que você se reunia até para se fazer exatamente os passeios, não que isso não tenha hoje, mas era uma coisa mais espontânea, mais combinada informalmente, né? Uma coisa bem colocada de um jeito mais simplificado. E hoje, realmente, com sacar dessa juventude, não é que eu tenha saudade do que eu fazia, mas está de um jeito que, claro, a gente precisa sempre avançar. É tudo eletrônico, a gente sabe muito bem como certas coisas se respondem e funcionam. Mas só que está faltando aquele tete a tete para a gente sentir a própria pessoa. Eu realmente eu fracassei 2 vezes quando eu pedi um relacionamento assim, né? Uma pessoa veio do Rio Grande do Sul aqui, a outra. É bom, ela também, a outra também era, mas ela já estava um tempo no Rio de Janeiro. E mesmo assim, são coisas que parecem artificiais, assim, de uma egrégora assim muito, digamos assim, muito. A pessoa fica muito fria. E parece que a gente está rumando para um caminho que a gente tem que realmente se movimentar, né? Se colocar de uma forma que o nosso sentimento seja correspondido, não comercializado e não uma coisa pré-programada porque você viu em algum lugar, né? Então, raciocinar hoje em dia está sendo muito raro. Temos que ter uma ideia de que nós precisamos de nós mesmos. Quando eu realmente falo esse tipo de sentimento, é quando você teve todas as reações das pessoas que você não quis conviver. E o que eu quero dizer? Que na maioria das vezes, impregnada às vezes por algumas pessoas que realmente, por ter nascido na época que talvez para elas tenham sido erradas, e elas olham hoje que se tem essa liberdade, a sensação de que talvez elas se sintam melhores por causa de algumas coisas iminentes que elas não gostariam de ver. É, a minha geração foi realmente assim, para mim, no meu ponto de vista, foi uma das melhores, né? Porque a gente fazia tudo analogicamente, tinha muitas coisas que a gente contava realmente com as outras pessoas. Hoje em dia tudo se vira e vamos lá para lá, não é que isso seja errado, mas é uma situação assim que deixa a gente numa modéstia, solidão, né? Mas não significa que isso atrapalhe a vida. Mas a gente está precisando desse contato, né? A gente está realmente assim, eu particularmente não tenho nada contra, mas eu tenho uma vizinha aqui que ela não abre nem a janela para ver alguém, né? Só na hora mais conveniente da coisa, mas cada um vivendo a sua maneira. Então, eu não quero assim ser polêmica nas minhas falas, porque eu também não sou muito disso, mas o relacionamento humano
precisa voltar a ser aquela maneira inconspícua de sempre, né? Que a gente vai se construindo, se posicionando mesmo que a gente não goste, né? Mas a gente posiciona uma forma melhor de qualidade de vida, né? Porque essa que está aqui nem pensar quer pensar, né? Realmente são várias coisas que a gente vai se defrontando pelo caminho, até a ponto de uma pessoa chegar para mim e falar que 19 mais 19 é 27, aí a gente fica realmente sem compreender direito o quanto a dissonância cognitiva das pessoas estão, né? Então, é, todas as pegadinhas que realmente acontecem mediante o que se apresenta à sociedade, elas não conseguem ter um discernimento de que eu quase desconfio de uma situação que a gente esteja talvez até passando por uma guerra parecida com alguma coisa relacionada à mente, né? E a gente precisa realmente, de uma forma geral, analisarmos muito bem que nós estamos passando por uma situação de que não é exatamente aquilo ali que está sendo apresentado para algumas pessoas de uma maneira diferenciada. A não ser que elas queiram realmente viver numa ilusão e continuar ainda botando fogo no parquinho, né? Então é muito complicado quando você vive numa situação de que a gente dá de cara com crença, coisa do tipo, né? E a pessoa não tem fé, né? Tem aquela situação de que ela se levanta todos os dias, vai fazer as coisas necessárias que elas têm que fazer para sobreviver, mas não tem vida, né? E o que que é para mim ter vida? É você experimentar, você se sentir viva, você não tá ali porque tá para agradar outro, para que tem que fazer, igual se diz, né? E o que que é exatamente o caminho que a gente se posiciona quando eu falo crença assim? É que a pessoa vai imaginando o mundo, ou imaginando uma coisa que talvez não aconteça, né? Mas isso é até realmente assim, na minha filosofia budista, isso existe também, né? Porque como é que a gente possa chegar? A pessoa pode ter uma fé, talvez assim, cega, mas ela entende que é certo o green card para Terra Pura, mas são coisas da qual não é questão de merecimento, não é questão de situação maniqueísta, que eu tô certo, você tá errado, não é isso não. É conforme a situação que eu sempre falo, né? A gente está aqui realmente, seres humanos aqui nesse mundo, surgimos aqui com desenvolver, aprender e aplicar, né? E o que que a gente deve aplicar aqui? É a felicidade, que já está nata dentro da gente, mas a gente vai se perdendo pelo caminho. É como se você pegar um jogo de quebra-cabeças e você nesse meio tem que montar, né? Mas só que pelo desespero as pessoas desmontam. Aí como outro exemplo que eu falei da casa e as crianças, né? Que realmente quando o Buda disse aquela situação que vocês precisam sair da casa que está pegando fogo, as crianças ficam lá dentro, né? E vão queimando tudo, assim tal, né? Mas são poucos aqueles que pegam a água, né? E apagam o fogo, né? Mas é difícil, né? O que que a gente pode dizer que a gente está vendo hoje em dia? É vendo as crianças agora quebrando os extintores, né? Que tem extintores também. Já estão pegando os extintores e vandalizando os extintores, né? Porque foi feito para apagar a água. Mas o que realmente está sendo comumente acontecendo isso já desde muito tempo, né? É pegando gasolina e tacando no fogo, né? E cada vez mais a gente começa a prestar atenção onde a gente está, né? Essencialmente dizendo. A serenidade bastante é assim, a gente não se alimentar diante dessas coisas. O que que acontece? Como é que a gente já começa a pegar e olhar para essa situação de que não estamos caindo nessa situação de jogar gasolina no outro? É que quando se dá o se provocado, a gente ou ameniza ou a gente não dá atenção. Realmente, quando a condição da pessoa não está ali, mesmo que ela seja altamente propositiva demais e que é isso a força, realmente não se coloca
circunstancialmente a vida como ela é, né? E a gente sabe que está faltando pessoas, lideranças por aí que se conversa à mesa, né? Na maioria das vezes a pessoa olha para outra, não gosta, né? Não é que isso não aconteça comigo, mas na maioria das vezes ou você se afasta ou faz alguma coisa da tua consciência que você precisa mudar e a pessoa também, ou a gente começa a ter uma vida, né, de que a gente não é questão de ter que ignorar o outro, mas a gente buscar caminhos um pouco diferentes. Eu estava até falando com a minha amiga que eu estava vendo o mapa astrológico dela aqui, informalmente. Eu falei, você tem um dom para liderança, mas o problema é que tem algumas coisas aqui que eu acho que é conotação de família, situação da qual você precisa revisar um pouco teus conceitos no sentido do que se a pessoa fala contigo, você interpretar na brincadeira, a pessoa pode interpretar como ironia. E talvez seja isso que não seja talvez o fluxo do sucesso, né? No meu caso, são situações assim que, por incrível que pareça, que quando existe alguma coisa relacionada à água, eu falo tanto dela aqui, as pessoas estrilam comigo, né? Com qualquer coisa, assim, que parece que eu tenho uma situação muito complicada com Netuno, né? Parece que o entendimento de que as pessoas estão muito nas profundezas da própria dor, né? E eu chego assim e falo desse jeito que eu estou dizendo para vocês, que existe uma situação que a gente precisa apagar esse fogo com água, né? E quando se fala de água, eu mexo com água, acaba se tornando uma confusão, né? Isso é um teste de espelho que começa a entender que nós temos que lidar com esse impasse. É muito complicado quando a gente fala realmente de uma situação, de um problema que está acontecendo e que conosco mesmo a gente sabe que o quanto a gente lida com isso, né? E o que eu quero preencher e dizer para vocês que no caso como Petrópolis, que é uma cidade assim muito, digamos assim, muito densa psicologicamente, né? Tem uma situação de que o peso não é 1 quilo de algodão, mas 1 quilo de chumbo, né? Ainda tem muito peso ainda que se precisa ser transformado em algo mais leve, até para a convivência da cidade e as pessoas, que seria o mais adequado para mim no meu pensamento de política fazer reuniões assim mais comunitárias, se posicionar de uma maneira da qual o pertencimento não seja de catarse, mas sim um pertencimento de que a gente olha para o lugar e transforma esse lugar num lugar melhor, né? Sempre com situações assim mais colocado urbanizadamente, né? De uma maneira digna para todo mundo. E afastar essas coisas aí que a gente chama realmente na minha filosofia de uma coisa mais herética, né? É uma questão preferencial que não tá nada fora, gente. A gente entende que tem muitas coisas que fora da gente a gente não tem controle, mas o que, que adianta as pessoas olharem para o futuro e não fazerem nada de perspectiva para o próprio futuro delas, né? Ou seja, não se faz nenhum tipo de alguma coisa desejando, recitando para o futuro delas, mas sim de uma situação de que elas olham para o presente e hoje e diz que é o necessário o suficiente porque a pessoa acha que talvez após a sua extinção, né, sua, digamos assim, não existência mais, que já é o fim de tudo e acabou, não é? Eu tenho como chegar para vocês aqui e falar de uma maneira que o que a gente faz ou deixou de fazer é uma questão de não importar. O que importa realmente é estarmos inteira para qualquer tipo de atividade, né? E não ficar desdenhando e não levando a sério. Eu tava falando umas coisas num grupo que eu instalei e eu até me arrependo um pouquinho do que eu disse, né? Porque eu fui tirar a dúvida, claro, a pessoa sabe um pouco,
até bem mais do que eu, né? Porque existia-se uma situação de que existia um verso no Sutta de Lotus que estava dizendo que a gente não se deve, talvez, assim, colocar a imposição da lei ou falar sobre a lei, sobre alguma coisa baseada junto com as pessoas ignorantes, né? Não era questão de superioridade, era uma questão assim de que a mácula do ensino seria uma coisa que talvez traga tristeza para mim e a própria pessoa, né? Tristeza para mim no sentido de ofender a minha fé, no caso, né? E a pessoa, as consequências dos acidentes e incidentes, isso aí eu vi muito de perto, né? Eu falando aqui muito abertamente sobre isso. Mas o reverendo ontem estava conversando comigo e com todos no cerimonial, e ele falou que essa minha preocupação é inócua, porque como eu já passei por todos os testes e já estou há muito tempo, que era para não me preocupar muito com esse tipo de preceito. Mas claro, né? Se a gente gosta da pessoa, a gente se dedica muito a ela. Mas mesmo se seja uma situação da qual a pessoa traz muita tristeza para a gente tem que mentalizar ela no fundo do coração. Não é questão de que se deixa para depois. Mas assim, semente plantada, missão cumprida. Então, mesmo que a gente não force nada, isso já foi suficiente para mim, entender esse tipo de situação. Mas ninguém é obrigado a ser budista, ninguém é obrigado a entender que a vida é moldada nesse sentido, né, de transformação interna da gente, né? As pessoas, para mim, têm uma fé cega. Para mim, eu tenho uma fé um pouco, não vou dizer esporádica, mas uma fé assim mais de constatação de que essa questão do acreditar que as pessoas têm é uma coisa assim que parece que é até um desamparo mesmo. Aquela coisa assim de que eu escutei um absurdo de uma pessoa que estava até sendo transfóbica comigo, e ela falou assim: poxa, eu quero saber teu nome e tudo mais, né? Mas aí o que que acontece? Eu, debochando internamente comigo, esse cara, eu fiquei pensando assim na hora que ele tava falando as besteiras. Eu falei assim: esse cara não sabe que não existe essa coisa que ele tá falando. Disseram pra ele, ele pescou aquilo, mas aí chegou uma hora que me deu vontade de perguntar onde estava aquela situação que ele estava acreditando, né? Ou quem ele botou a fé naquilo, né? Porque, gente, é muito fácil quando você tem uma família completa, pai e mãe. Eu posso dizer de mim, porque eu fui criada pela minha própria avó, né? Já uma geração dos veteranos mesmo, aprendi muita coisa também, né? E então, o que que acontece? Quando a gente sente o desamparo, a gente começa a procurar coisas inventadas da nossa cabeça, né? Que a gente pescou em algum lugar e outra pessoa não analisou com muito cuidado e foi assim sucessivamente vivendo talvez um mundo de ilusões, né? Que é exatamente a inconstância que é esse mundo aqui. Então, quando faltou-se o pai fisicamente, ou a mãe fisicamente, ou não sei o que fisicamente, o irmão, etc., seguiram a vida, ou aconteceu qualquer coisa, a pessoa se sente desamparada, começa a se sentir chorando, aí para superar a tristeza do luto, coisa assim, começa a se apegar a coisas da qual se encaixa justamente com a história que ela talvez ela não tenha observado. Eu, particularmente, falando para vocês, eu não vou dizer que eu não tenha problema com isso, sabe? Mas eu, particularmente, quando eu vejo que existe um desespero alheio, a gente quer sempre fazer alguma coisa, mas quando a gente tenta fazer, a gente lida justamente com os impasses que a pessoa começa a impor pra gente. Ou seja, a catarse da questão do medo e a questão da obediência. Isso é muito grave. E então, eu não dou muito, assim, crédito para esse tipo de situação, não. Porque a pessoa, a gente tem que dizer assim, são seres que a gente precisa contar depois. Não são situações que é superioridade. Você só. É aquela sensação, né? Você fez uma comparação esdrúxula aqui. Uma prova, tu terminou mais cedo e a pessoa tá ali ainda fazendo a prova. E ela
explorando, querendo que eu dê spoiler, coisa assim, mas é como o trajeto da vida, né? Tem a escola, tem o colégio e tem a universidade. Agora, é muito complicado quando se existe esse tipo de situação, né? E ontem mesmo abordei isso tudo e eu falei que tudo é gradualmente. Não só com outras pessoas mais antigas, mas como também nós, que às vezes você já consegue ter o discernimento mais cedo. E então, quando a gente se coloca esses posicionamentos na vida, até para talvez os nossos filhos, eu tenho uma filha também, eu procuro conversar com ela o máximo que eu posso do que eu entendo da vida. E a questão é que não estamos aqui para ensinar nada a ninguém. A gente está aqui como questão de uma aplicação voltada para esse sentimento de que todos nós temos que ter esse dom de aprender e não de querer ensinar. Eu realmente, quando a gente se posiciona de uma forma que a gente é superior às outras pessoas, a gente já está ali já errando feio com muita coisa. A gente pode entender que ainda se existem seres, pessoas, né, que ainda estão ainda num processo, né, e isso é coisa que a gente tem que pensar com muita maturidade, não se posicionar de uma maneira que a gente é superior a outra pessoa, e nem a pessoa que é inferior a gente se posicionar como superior a todos nós, né, todos estamos numa circunstância de caminhos, né, uns passam por caminhos mais rápidos, outros mais lentos, né, alguns nem cruzam, né, como a gente já vê, igual no caso aí da minha prima que faleceu em 99, né? Se jogou, não teve coragem de viver, mas teve coragem de morrer, né? Então, são situações da qual a gente está vivendo num mundo que não é por causa das idades, né? Isso é questão de que você vê uma pessoa idosa se comportando como uma criança de 8 anos, você vê um jovem de 15 tendo um comportamento de uma pessoa de 60, etc e tal, né? Mas isso significa que a nossa evolução como existência, como vida, se mostra bem, digamos assim, para a mente de algumas pessoas complexamente. Então, o que eu desejo, e estou aqui falando para todos vocês de uma forma da qual a gente viva com qualidade. É a gente despertar a nossa própria consciência para os nossos problemas em si, né? E como é que a gente pode ver exatamente a felicidade da outra pessoa se a outra pessoa também corre para ver a nossa infelicidade também? O único jeito mesmo que a gente tem que fazer é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É pegar esse balde, jogar a gasolina fora e colocar água, jogar na própria pessoa, para ver se esse fogo da ignorância, do preconceito, da discriminação que todas nós passamos, não é só uma parte, digamos assim, da sociedade que discrimina muita coisa, né? Que é o Brasil nem se fala, né? Porque aqui foi muita colonização, né? Que foi muito pensamento imposto, né? Uma coisa que dá pena, né? Infelizmente eu vejo algumas pessoas também, não são todas, mas algumas pessoas também dentro do budismo tendo um comportamento de um cristão também, né? Que alguns preceitos devem ser obedecidos, mas o preceito principal mesmo que se tem é a fé, né? A minha fé eu já falei como é que ela é, que é a fé de constatação, não a fé cega, nunca vai ser, nunca foi. E o que realmente as pessoas têm que se colocar, que o mundo da imaginação e da fantasia não existe. O que a gente faz é o nosso mundo se preencher conforme as nossas expectativas, né? O que a gente não conseguir tem a outra existência, talvez. Mas a gente cumprindo tudo direitinho que está aqui, que a maneira como você abraça seus pais, como você abraça seus filhos, como você tem essa empatia suficiente para que a gente possa viver num mundo sem catarse nenhuma, nenhum tipo de situação
da qual você é melhor em alguma coisa, né? Porque eu tenho muito cuidado quando eu vou falar com outras pessoas sobre a questão da minha filosofia budista mesmo, né? Eu realmente eu tenho um cuidado muito, digamos assim, peculiar, né? Porque nem todos têm esse preparo, né? A gente sabe muito bem que a gente absorve, né? Só que é muito difícil e a gente entende, né, que como é que a gente pode chegar pra uma pessoa igual já aconteceu comigo, que já me chamou de vários nomes pejorativos, né? E a gente dizer no final e falar assim, gratidão para essa pessoa, né? É muito complicado. E todos agora, infelizmente, estão partindo para a via de fato, né? Até chegar uma pessoa aí que é astróloga, chegar e dizer que nós. Como é que ele se expressou? Ele falou que é nós contra eles mesmo. Cara, uma pessoa dessa, coitada, eu não posso chegar para ela e dizer que ela tem a didática da vida. Tem didática para as outras coisas, mas a didática mesmo do comportamento humano, que tudo que a gente olha no outro está na gente. Se você vê situações de pessoas que têm um comportamento mais conservador, um comportamento mais voltado para um sentimento de controle do outro, né? É sinal de que dentro de você tem isso também, né? E como é que a gente faz isso? Só encarando o espelho e não vendo as vaidades, mas sim naquela hora que é mais cume, né? Que já chegou uma situação de uma pessoa que falar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Aí já fala tem que, né? Já é errado. Mas ela não prestou que é a própria consciência dela que está dizendo para ela que ela talvez deveria fazer, né? Porque é muito chato, né? Quando uma pessoa acha que o sofrimento dela tem que ser desdenhado com outro sofrimento. E é aí que está a questão da nossa vida. E o que a gente pode fazer para que a gente tenha um mundo melhor. Não é difícil, não é impossível. É só a partir do momento que a gente olha porque a gente está dentro de uma guerra, né? E a gente olha para outro soldado, a gente tenta conversar com ele e falar assim: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tu me conhece? Não. Tem outra arma? Tu sabe que eu sou do exército inimigo, coisa e tal. Se tu me conhecer um pouco melhor, quem sabe a gente pode, talvez, sair uma solução sobre a mesa ao invés de um dando um tapa no outro. Isso é muito difícil de acontecer. Mas esse deveria ser o sentimento principal. A gente olhar para o outro, mesmo que a gente não conheça, a gente não fazer nada que seja talvez um não sofrimento alheio. Não provocar esse sofrimento alheio. A gente entende que a gente está aqui num país que tem um extremo que está querendo realmente acabar com todos os tipos de convivência, né? Achar que você tem que viver assim, que se dane, né? Mas o problema é quando, eu já falei, né? Quando se tem uma situação daquela história que eu falei, né? É quando um burro se torna voto, né? Então é muito complicado quando um coletivo se comporta como um burro, né? E a dificuldade está no alertar pelos direitos. Mas só que infelizmente existe uma coisa também do lado dos tais superiores e inteligentes, né? E não sábios. Que tem que se proibir tudo, tem que se posicionar de uma maneira da qual a pessoa tem que viver e se comportar daquele jeito porque o direito diz que tem que ser desse jeito, né? E aí a gente começa a olhar que quando você começa a entrar para a política, você começa a ser editado, né? Ser posicionado de uma forma da qual não é a sua natureza. E aí a gente vai tentando conviver com isso tudo, né? Para mim, eu acho que deveria ter o único partido, o Partido Unidos dos Seres Humanos, né? Então, é muito complicado, né? Porque se faltou alguma coisa ali e não colocou no lugar, outra pessoa vai lá, estrela e começa realmente a se posicionar de uma forma que não é ela. Bom, turma, eu vou dar por encerrado o meu vídeo aqui. Agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem um raciocínio mais, digamos assim, bicéfalo, né? Que vocês entendam que o mundo agora não é mais unipolar, é um mundo multipolar.
Muito obrigada, boa noite a todos e um grande abraço a todos vocês.